Oi meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, se cuidando. Esse vídeo eu tô fazendo para auxiliá-los na semana 2 do PET 4. Eu espero que ele seja proveitoso para vocês. O tema é basicamente a Segunda Guerra Mundial. Antes da gente falar da Segunda Guerra propriamente dita, vocês têm que entender um pouquinho dos antecedentes, o que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Que é o seguinte, gente. O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele é conhecido por período entre guerras. Muitas coisas aconteceram nesse período entre guerras, entre elas a crise de 1929 nos Estados Unidos, a consolidação da União Soviética, né, a antiga Rússia. Mas o que nós temos de mais importante? O declínio econômico da Alemanha proveniente do Tratado de Versalhes. O que significa isso? Quando a Primeira Guerra terminou, os países que participaram assinaram um acordo de paz, que foi conhecido como Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele meio que colocou a culpa de toda a Primeira Guerra na Alemanha. Então, por conta disso, a Alemanha teve que ceder territórios muito importantes aos vencedores, que era a Tríplice Entente, precisou pagar a indenização, precisou diminuir drasticamente o contingente militar, e isso foi terrível para a economia alemã, até porque a Alemanha tinha sido tão castigada pela Primeira Guerra quanto as nações vencedoras. Então, além dela ter a obrigação de se reconstruir, né, de reconstituir todo o seu território, ela ainda teve que ceder territórios que poderia gerar recursos para essa reconstrução e ainda pagar uma indenização aos vencedores. Isso acabou causando uma onda de inflação, desemprego, virou um caos a economia alemã. Então, esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi a Itália. Durante a Primeira Guerra, a Itália ela começou ao lado da Tríplice Aliança, que por sinal perdeu a guerra, e ao longo da guerra ela mudou de lado e passou a lutar ao lado da Tríplice Entente, que foi vencedor da guerra. E aí, durante o Tratado de Versalhes, as terras que foram confiscadas, principalmente da Alemanha, elas foram divididas entre os vencedores e a Itália acabou se achando injustiçada, porque ela recebeu menos terras que os demais participantes, porque ela tinha mudado de lado, né? E ela se achou injustiçada. E a Itália, assim como a Alemanha, entrou no pós-guerra numa profunda crise econômica. Isso facilitou o crescimento de grupos, tanto na Itália quanto na Alemanha, de partidos, de grupos de extrema-direita que defendiam a formação de estados totalitários. O que significa isso? O que é um totalitarismo? Um estado totalitário, ele tem algumas características pontuais, que são unipartidarismo, então só existe um partido, poder centralizado nas mãos do líder, autoritarismo, militarismo, nacionalismo exagerado, culto ao líder, uso da imprensa para promoção desse líder, meio que para fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Então, a mídia era controlada por aquele sistema político. Então, censura, tortura, perseguição de opositores políticos. Então, tudo isso faz parte de um estado totalitário. Lógico, todos esses pontos negativos, como censura, tortura, perseguição, militarismo,
todas essas características negativas dos estados totalitários, eles eram maquiados pela propaganda, tá certo? Então é muito importante vocês entenderem isso. E geralmente o líder, aquele que vai ser elevado à figura de líder dentro desses estados totalitários, desculpem, ele tem um discurso que consegue fazer as pessoas acreditarem naquilo que ele está falando. Eles são excelentes oradores. Um exemplo disso é o Hitler. O Hitler conseguiu convencer que a culpa de toda a crise econômica que acontecia na Alemanha, que os grandes culpados eram os judeus. E as pessoas compraram essa ideia e delatavam vizinhos de uma vida, sabendo que eles iam ser presos, torturados e fuzilados inicialmente. Inicialmente, essa ideia, né, de estados totalitários floresceu na Itália com a figura do Benito Mussolini, que chegou ao poder após a Marcha sobre Roma, e ele era líder do Partido Fascista. Fascista, gente, é uma palavra que tem sido muito falada nos dias atuais. Fascista vem do italiano feixo. Por quê? O símbolo do Partido Fascista era um feixo de lenha amarrado, falando o que significava que, num ditado popular, a união faz a força. Se você pegar um feixo de lenha isolado e dobrar, ele parte. O feixo de lenha ali junto, a gente não consegue quebrá-lo. Então, é mais ou menos esse o princípio do Partido Fascista. Esse Partido Fascista chegou no poder na década de 1920. Já o Hitler foi chegar ao poder na Alemanha só a partir de 1933. Ele chegou por vias democráticas, ele se candidatou, foi eleito, e a partir do seu cargo, ele deu um golpe e se tornou líder supremo na Alemanha. O Hitler, a título de curiosidade, ele chegou a ser preso antes de tomar posse. Ele fazia parte do Partido Operário Nacional Democrata Alemão. Quando ele foi preso, eles tentaram tomar o poder por conta de um golpe. Durante o período que ele ficou preso, ele escreveu o seu livro, que é inclusive censurado em muitos países, como inclusive o Brasil, que foi o Mein Kampf, que é meio que o livro dos neonazistas, né? Fala toda a ideologia do Hitler. Então é um livro bem pesado. E é a partir desse momento em que inicialmente ele faz parte desse Partido Nacional Democrata, que acaba fazendo com que muitas pessoas defendam que o nazismo é de esquerda, quando na verdade não, o nazismo ele é de extrema direita, tá certo? Se vocês quiserem depois podem me mandar mensagem que eu explico essa questão para vocês com mais detalhes. Pois bem, quando Hitler chegou ao poder, lá em 1933, ele chegou com um discurso que a Alemanha tinha que tomar de volta aquilo que eles tinham perdido pelo Tratado de Versalhes. E aí ele vai reestruturar o exército, começar a produção de armas, ou seja, ele vai dar um up na economia de um dia para o outro. Isso vai conquistar os alemães, né? Porque ele pegou uma Alemanha quebrada e conseguiu reestruturar a economia em pouco tempo. E aí ele começou a invadir territórios que originalmente faziam parte do Império Alemão e territórios que seriam interessantes, por exemplo, área de mineração, saída para o mar, área que dava para eles saírem, né, escoar mercadorias ou terem saída para o mar, área de produção de petróleo, enfim. E aí, essa política expansionista, essa política agressiva, fez com que a Alemanha se aliasse a duas outras nações que pensavam da mesma forma, que era a Itália, obviamente, e lá na Ásia, o Japão. Então, eles formaram os países do eixo.
Alemanha, Itália e Japão. Os três com essa política agressiva, essa política expansionista. O Japão nós vamos falar posteriormente, tá bom? E aí, essas nações do eixo começaram a conquistar territórios. A Itália não teve muita expressividade, na verdade. Eles conquistaram a Grécia, conquistaram a Etiópia, mas nada muito importante. Agora, a Alemanha, ela foi conquistando todo o território que era importante para ela. O que é importante citar aqui para vocês? Primeiro, a técnica de guerra dessas invasões que os alemães possuíam era implacável. Tanto é que até 1941 a Alemanha não perdeu nenhuma batalha significativa durante a Segunda Guerra. Eles usavam uma técnica que se chamava Blitzkrieg. Essa técnica, traduzindo, significa guerra relâmpago. O que ele fazia? Primeiro, o exército alemão bombardeava principalmente locais de comunicação, atrapalhava a comunicação ali naquela região que eles queriam dominar. Depois, eles atacavam os principais centros de concentração do exército daquela região. E aí, por que ele fazia isso? Porque sem a comunicação, quando eles bombardeavam o primeiro ponto, né, ali interessante ali do exército, essa região que estava sob ataque não conseguia avisar para os demais para eles organizarem um contra-ataque. Então, quando aquela região se dava conta que estava sob ataque, já era muito tarde. O exército nazista já estava entrando com os blindados, né? E aí já não tinha mais jeito. Então, essa guerra relâmpago foi importantíssima para hegemonia alemã na Europa até 1941. Eles atacaram, o que é importante aqui? Atacaram a Tchecoslováquia e a Polônia. O ataque à Polônia é que acabou resultando no início da Segunda Guerra Mundial.